Meus irmãos, nós vamos começar hoje uma nova série e eu quero desafiar cada um dos irmãos a voltar a escutar essa mensagem durante a semana, por algumas vezes. É o tipo de informação, é o tipo de assunto que constantemente nós precisamos ouvir e reouvir, não só pela seriedade, mas também porque é algo cotidiano em nossas vidas, e também Deus tem um constante trabalhar em nossas vidas nessa área que nós iremos ler. Como um povo muito sofrido, que não passa de massa de manobra na mão de políticos e poderosos, que vivem prometendo e fazendo projetos em relação ao futuro, onde a esperança está no futuro, mas isso nunca se concretiza, nunca se torna realidade. O povo brasileiro é descrito como um povo cheio de coragem, mas que ao mesmo tempo a ferrugem da estrutura e do sistema está corroendo e estragando tudo. É um povo que tenta alguma coisa, mas vive na ignorância, sonha em dias melhores, mas ainda está preso dentro de uma cela. É uma vida tensa, sem esperança, triste, cheia de ansiedade, porque olha para o futuro e vive esperando dias melhores que nunca chega. E por isso o refrão vai dizer que a vida de muitos dos brasileiros não passa de uma vida de gado. E a vida de gado é uma vida triste, a ponto dele concluir no final da canção de que praticamente não há esperança. Afinal de contas, a arca de Noé, que deveria trazer salvação, não pode flutuar, e o Zeppelin não pode voar. E essa é a vida de gado. É uma vida triste, sem a esperança de um amanhã bom, porque afinal de contas essa esperança está sobre os ombros de pessoas falhas, situações falhas e pessoas que não passam de pecadores limitados como nós. Uma vida de gado é uma vida ansiosa, desgastante, incerta e sem esperança em relação ao amanhã. Uma vida totalmente tensa, porque afinal de contas a pessoa não sabe se amanhã ela terá os seus cuidados, ou será cuidada ou não, se estará entre os seus familiares ou não, se estará em locais desejados ou serão arrastados para locais indesejados, e até mesmo se estarão vivos ou não, se serão abatidos de acordo com a vontade maligna do seu Senhor que os controla. Mas Jesus Cristo, Ele nos chama não a uma vida de gado, uma vida de ansiedade e de preocupação e de incertezas, mas Ele nos chama a observarmos outros pequenos animais, outros animais indefesos, isso é, os passarinhos. E ao contemplar os pássaros, nós temos a grande capacidade de aprender verdades espirituais profundas. Pensando em tudo isso, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, e eu vou ler a partir do versículo 25 até o 34. Mateus 6, de 25 a 34, mas hoje nós nos concentraremos apenas até o versículo 27. E a partir da semana que vem, se Deus assim permitir, 28 em diante, mas eu farei a leitura toda. Mateus 6, 25 adiante diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir,
pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez elevamos as nossas vozes e os nossos pensamentos até o teu trono de graça. E eu peço que o Senhor nos capacite a compreendermos a verdade inerrante e infalível que o Senhor deixou aqui registrado para nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você é ansioso, você é ansiosa, você é do tipo de gente que rói as unhas até o sabugo, tem dores por conta de gastrite, vira à noite acordado ou começa a se coçar por problemas que estão a quilômetros de distância, mas você se comporta como se ele estivesse a meio metro de você? Você é ansioso? Queridos, todos nós, em maior ou menor grau, nós lidamos com a ansiedade. E aqui a Bíblia vai nos dar ricas orientações e instruções a respeito dessa questão. E a primeira lição que esse texto nos revela e que nós, de uma vez por todas, precisamos aprender é que, ansiedade é pecado. Curiosamente, conforme eu converso com os crentes e vou conhecê-los, essa informação não está clara para todos. Alguns ficam surpresos quando descobrem que preocupação e ansiedade é pecado. Biblicamente falando, a ansiedade e a preocupação não é uma doença, não é uma síndrome, não é um transtorno psicológico, é pecado. É uma questão espiritual, é uma disposição errada do coração e do espírito. Mas, ora, se é pecado, então nós temos algo bom nisso. Porque justamente Jesus Cristo veio do céu para resolver os problemas do pecado e as consequências do pecado. Se a ansiedade e a preocupação é algo espiritual, então há uma solução na pessoa de Jesus Cristo. E nós não estamos à mercê da filosofia ou ciências humanas que muitas vezes funciona para um, mas não funciona para outro. Em Jesus Cristo nós temos uma solução definitiva e geral para todos em relação a essa questão. Se então a ansiedade é pecado, nós temos grande esperança de resolvermos isso na pessoa de Jesus Cristo. O motivo de a ansiedade e a preocupação ser pecado são alguns. Em primeiro lugar, é porque é uma ordem. Como eu comecei lendo aí no versículo 25, o texto nos diz: não se preocupem. E de igual forma nós lemos em Filipenses 4:6, quando há uma ordem. Mas existe um segundo motivo mais profundo e mais complexo que muitas pessoas não conseguem perceber. Repararam que a primeira palavra, pelo menos aqui na NVI, que começa o versículo 25, diz portanto. A palavra portanto é uma expressão de conclusão e ela nos obriga a olhar o contexto imediatamente anterior. Isso é, sobre o que Jesus vem falando no texto anterior. E se os irmãos observarem os versículos 19 a 24, ele vai dizer que nós não devemos acumular tesouros na terra, que nós devemos acumular tesouros nos céus. Ele vai dizer que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo estará cheio de luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará cheio de trevas. E então ele vai nos ensinar com isso que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Então ele termina dizendo que você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Aqui no caso Jesus está falando da tensão dentro do coração, entre uma pessoa que tem dentro do coração o Deus verdadeiro e o dinheiro.
mas talvez você possa lidar com outras questões que te preocupam, não o dinheiro, mas muitas outras questões e exemplos que eu vou dar daqui a pouco. Jesus então descreve alguém aqui no contexto imediatamente anterior de alguém que está buscando no dinheiro algo que apenas o Senhor Deus pode dar. Ele está permitindo que o dinheiro governe e controle a sua vida. Aqui a pessoa descansa e confia em algo ou alguém, e essa autoridade deveria estar apenas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O problema é que quando esse Senhor que domina a nossa vida, que nesse exemplo é o dinheiro, mas pode ser qualquer outra coisa, quando esse Senhor está bem, eu estou bem. Mas quando esse Senhor, esse ídolo do meu coração falha, eu estou mal. Quando ele está mal, eu estou mal. Meus irmãos, a Bíblia mostra com isso que a preocupação também nos revela idolatria. Idolatria que toma conta dos nossos corações. E esse ídolo nos governa, nos rege e nos dirige e toma o lugar de controle que deveria pertencer única e exclusivamente a Deus. A preocupação é sinal de que você está confiando em si mesmo ou em alguma outra coisa que não Deus. A ansiedade é um indicador de que você está temporariamente com o seu coração não em Deus, mas em alguma outra coisa, situação ou alguém. E da mesma forma, a preocupação revela todos esses nossos tesouros escondidos dentro do nosso coração, que não passam de ídolos que competem com Deus pelo controle, governo e domínio da nossa própria vida. A maioria dos crentes acham que ídolos do coração ou idolatria é só quando você ama ou prioriza algo ou alguém mais do que a Deus. Ok, isso é uma faceta, isso é verdade, mas é só um lado da história. Idolatria também é quando nós esperamos de algo ou alguém o que só Deus pode nos dar. Idolatria também é quando nós damos autoridade a algo ou alguém ou alguma situação que vai nos dominar e controlar, e essa autoridade deveria estar apenas nas mãos de Deus. A maior parte desses ídolos do coração, desses tesouros que nós queremos guardar dentro do coração, são coisas normais. Não são coisas malignas, mas são coisas terrenas e boas muitas vezes. É o trabalho, é o casamento, é o dinheiro, é a aparência, são os filhos, finanças, saúde e futuro. Você fixa o olhar nessas coisas, prende o seu coração nesses temas e vive preocupado se, quando, como e se esses ídolos irão falhar. Porque o dia que ele falhar, o dia que ele ruir, você vai ruir junto. E se você é preocupado, é porque os seus ídolos têm ruído e você tem caído juntamente com eles. Isso te domina e controla, não só os seus pensamentos, mas também as suas ações. Tudo aquilo que nós valorizamos ao extremo governa as nossas vidas e exercem domínio sobre nós. Esse ídolo, como eu comentei, pode ser coisas concretas, visíveis ou até mesmo coisas subjetivas. O hábito de agradar os outros, o perfeccionismo, a saúde do pai, a saúde da mãe, a saúde do filho, as férias que vão vir, as férias que não vieram, a promoção frustrada, o trabalho que está complicado, um senso de vingança ou de sucesso. Então esse contexto nos mostra que quando os olhos do crente deixam de ser bons, e aqui olhos bons significam olhos fixados na pessoa de Jesus Cristo, olhos fixados nas coisas celestes, nas coisas do alto. Quando os seus olhos deixam de ser bons e de contemplar o que vem do alto, automaticamente o seu coração é tomado pelas trevas da preocupação. E muitas vezes a preocupação e a ansiedade se torna de uma forma
tão imensa e crônica que a sua visão se torna turva, nublada, e você não consegue resolver problemas simples que estão à sua volta. É por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses 3:1, nos orienta: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quanto mais as coisas terrenas se tornam mais claras. Meus irmãos, nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos lealdade e não podemos entregar a autoridade e o governo de nossas vidas para uma situação ou alguma pessoa, algum sonho ou projeto que vai nos governar. Isso vai causar frustração. Projeto que vai nos governar. Isso vai causar frustração. Apenas o Senhor Jesus sobre a nossa. Olhando você para o seu próprio coração, o que tem te dominado ultimamente? Parte B do 25 vai dizer: não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? A argumentação que Jesus está utilizando, é do maior para o menor. Isso é, a vida, que já é algo extremamente complexo, é lógico que Ele vai dar todos os meios para a preservação dessa vida. Isso é, a comida e a bebida. Se Deus já te deu o corpo, então é lógico que Ele vai dar os meios para a preservação do corpo. Isso é, as vestes, o abrigo. O mais difícil Ele já deu, e agora o mais fácil fica muito mais fácil, fica muito mais simples. Por isso, queridos, Jesus aqui nos chama a observar pequenos animais. Animais quase insignificantes, frágeis, indefesos, mas que não vivem uma vida de gado, mas uma vida muito tranquila, porque eles são cuidados pelo Pai eterno e poderoso. Verso 26. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Essa pergunta final é uma pergunta retórica, e a resposta é: claro que sim, nós temos muito mais valor do que os animais. E aqui Jesus está dizendo: meu filho, preste atenção, olhe em volta, olhe para a criação, tire os olhos de você. O ansioso e o preocupado, parece que os olhos viram para trás e a pessoa enxerga apenas o próprio umbigo e não consegue contemplar o que Deus está fazendo à sua volta. Por isso que Jesus está falando: levante os seus olhos, contemple os pássaros, veja o que Deus faz ao seu redor. Tire os olhos do seu próprio sofrimento, tire os olhos do seu próprio lágrima, choro, tristeza, autocomiseração, dor. Olhe em volta, veja tudo o que Deus está fazendo. Pare de ser egocêntrico. Você não é o centro. Deus está trabalhando, Deus está agindo na natureza. O preocupado, ele olha demais para si. E isso é um grande problema. Ele olha demais para dentro, e Jesus está dizendo para que nós de passarinho. O céu da Palestina, até hoje isso acontece, é um céu com muitos pássaros, muitas espécies de pássaros, e Jesus sabia muito bem do que estava falando, e os seus ouvintes também sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Meus irmãos, são animais frágeis. Eles não semeiam, eles não colhem, não juntam em celeiros, eles não têm provisões para um longo prazo. Mas todos eles são alimentados, protegidos e sustentados por Deus. Mas quando nós estamos olhando para o nosso própria dor, nós não reparamos isso. Nós não vemos Deus agindo. Mas aqui, Jesus, ele não quer causar um mal entendido. Ele não quer estimular nem o ócio, nem a preguiça. Claro que não.
Afinal de contas, as aves, elas lutam pela própria vida, não é? Nós sabemos. Todas as aves constroem os ninhos, temos muito mais do que esses animais. Queridos, o nosso valor é inigualável, é inestimável. Nós valemos infinitamente mais do que qualquer passarinho, borboleta, baleia, tartaruga marinha e por aí vai. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos representantes de Deus na terra. Nós somos filhos do Senhor, herdeiros, mais que vencedores, cujo sangue de Cristo nos lavou de todo o pecado. Não há comparação. Não há comparação entre os animais e o povo de Deus. Não há nenhuma comparação. Nós precisamos aprender a descansar, porque o nosso Deus supre as nossas necessidades e cuida de cada um de nós. Em terceiro lugar, uma terceira lição que nós precisamos levar para sempre no coração. A ansiedade, além de pecado, além de egocentrismo, a ansiedade é inútil. Inútil. Não serve para nada. Não resulta em nada bom. Verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E é, mais uma vez, uma pergunta retórica cuja resposta é ninguém. Ninguém consegue acrescentar. Queridos, a ansiedade, ela é inútil também por alguns fatores. Primeiro, que por mais que você pense, por mais que você fique acordado de noite, por mais que você remoa os cenários, o problema não vai desaparecer por si só. Ou então, por mais que você se preocupe, roa as unhas e se queime por dentro e se coce, a sua vida não vai ser prolongada, ou a vida de quem você está preocupado não será prolongada. Na verdade, pode acontecer justamente o inverso. A ansiedade pode trazer doenças para a sua vida. Algumas doenças são causadas, têm início na ansiedade. Alguma delas: hipertensão arterial, arritmia cardíaca, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, fibromialgia, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, burnout, insônia crônica, síndrome do intestino irritável, gastrite nervosa, úlcera gástrica, refluxo, lúpus, artrite, psoríase, doença de Crohn, asma, hiperventilação crônica, entre outras. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm essas doenças têm porque é ansioso. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o ansioso corre o risco de desenvolver essas doenças. Uma disposição errada do coração. Uma situação espiritual que passa a afetar o corpo. Mas talvez, se você tenha alguma dessas doenças, algum quadro semelhante a esse, e é ansioso, sonde seu coração. Talvez a sua ansiedade, esse fator espiritual, já esteja afetando até mesmo o seu corpo e a sua condição de saúde. Alguns estudos mostram que 80% de toda a causa da nossa ansiedade nunca acontece. 85% de todos os cenários que nós confabulamos, formulamos na mente, não é? Nunca se realiza. Tudo hipótese, tudo cenário. E 80% dos 15%, 80% das pessoas que viveram o restante dos 15%, disseram que lidaram muito melhor do que com a situação, quando ela apareceu, do que elas imaginaram. Isso significa que 97% de toda preocupação é inútil. É inútil. Porque mesmo quando acontece o pior, na maioria das vezes as pessoas conseguem lidar com a situação de uma forma que ela nem tinha imaginado. Meus irmãos, nós não temos controle total sobre a nossa vida. Você não é o capitão da sua vida. Você não é o capitão da sua alma. Existe um médico brasileiro que se criou e cresceu nos Estados Unidos e se tornou muito famoso pelas cirurgias plásticas
realizadas nos famosos e os ricaços de Beverly Hills, lá dos Estados Unidos, que por décadas, na verdade por toda a sua vida, sempre cuidou muito bem de sua saúde. Ele diz que por muitos anos acordou de madrugada para nadar centenas de metros na piscina dele, para correr nas montanhas, para adquirir um bom físico e uma boa saúde. Tem uma alimentação extremamente restritiva e que, sei lá, desde a década de 80, por décadas, ele não come um pedaço de pizza. E há poucos anos atrás, ele foi diagnosticado com câncer. Muito sério. Fez o tratamento, está melhor, mas os médicos companheiros dele avisaram que é um câncer que pode voltar a qualquer momento e de forma muito agressiva. Para quê? Para que tanta preocupação? Para que tanta ansiedade? É lógico que nós precisamos cuidar dos nossos corpos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não pertence a nós. Mas o cuidar do corpo é para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida. É impossível que venhamos a viver mais cuidando do corpo, porque todos os nossos dias já estão predeterminados, os nossos dias já estão registrados. Mas ainda assim é responsabilidade nossa cuidar da própria saúde, para ter uma qualidade de vida, não para prolongar a vida. Por mais que você se preocupe, a sua vida não está nem nas suas mãos, mas a sua vida está na bondosa, santa e misericordiosa mão de Deus. Seja sincero com você mesmo. Você quer que você controle a tua vida ou Deus? É ou não é? Sério mesmo que você quer controlar a sua própria vida? Não me parece um bom negócio. Salmo 16:5 nos diz: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. É o Senhor quem garante o nosso futuro. Quem garante o seu futuro não são os seus remédios, nem o seu tratamento, nem a sua conta bancária, nem você mesmo. Quem garante o seu futuro é Deus. Quem garante o meu futuro não é nada disso que eu citei, mas quem garante o meu futuro não é a minha alimentação, embora eu precise me alimentar bem, nem as vitaminas, nem o exercício físico, nem a preocupação em excesso, nem a preocupação só um pouquinho. Quem garante o meu futuro e cuida da minha vida é o próprio Deus. Meus irmãos, Jesus nos salvou para que tenhamos uma vida leve. Jesus nos salvou para que tenhamos uma vida alegre, cujo único Senhor, o único que tem a autoridade para nos controlar é Ele. Porque Ele é um Pai misericordioso e bondoso. E para que nós, além de uma vida eterna no céu, que ainda virá, nós tenhamos uma vida abundante na terra. Não uma vida de gado, mas uma vida tranquila e feliz, como dos passarinhos.